Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer esse lindo tapete. Olha só. E esse tapete é inspirado no modelo da Márcia Sartori, que muitas conhecem. Só modifiquei um pouquinho aqui o bico de acabamento. Então é ele que vamos fazer hoje, tá? Vou mostrar para vocês também o que eu fiz aqui para acompanhar o tapete. Olha só que graça! Eu não ensinei, tá? Porque tem no canal da professora Neila Dalla Costa. É só um mimo para acompanhar o tapete, tá? É uma sugestão para vocês. Olha que lindo que fica. Então vamos fazer? Para o tapete vamos precisar de fio número 6. Eu vou estar usando a cor salmão da Euroroma. Vocês podem usar a cor de preferência. E vou estar utilizando também fio número 6, a cor cinza e rosa bebê, também da Euroroma, o Fantasia. Vamos fazer com agulha 4, mas quem não gosta de trabalhar com a 4, pode fazer com agulha 3,5, tá? E tesoura para os arremates. Esse tapete ele pode estar sendo feito também no fio 8, tá? Só que eu vou fazer no 6. Fio 8, aí vocês utilizem a agulha número 4. Então, vamos lá? Para iniciar, vou fazer as correntinhas. Vamos fazer aqui 37 correntinhas. Vou fazer as minhas 37 e já volto com vocês. Fiz aqui o cordão com 37 correntinhas. Agora, vamos fazer mais uma, duas e três. Vou laçar a agulha e vou contar aqui abaixo da agulha, uma, duas, e na terceira vou fazer um ponto alto. Agora eu sigo fazendo ponto alto em cada correntinha de base. Fazer assim até chegar na última correntinha. Aí vai ficar ponto alto em cima de cada correntinha de base. Feitos os pontos altos, fica assim. Fiquei no total aqui de 40 pontos altos, contando com as correntinhas que foi virada, tá? Então, agora aqui, ó, laço a agulha. Aqui dentro do último ponto de base, eu já tenho um. Então, vou colocar mais 5 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base. Vamos ficar aqui no total de 6, tá? Então, eu já tinha um dentro, então fiquei, ó, com ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu sigo fazendo aqui ponto alto novamente em cada pontinho de base aqui, ó, pegando a argolinha e fazendo ponto alto em cada uma delas. Tá? Vai ficando assim. Cheguei aqui na outra ponta e aqui eu já tenho a correntinha que foi feita para virar e mais um. Então, eu já tenho dentro da mesma aqui, ó, 2 pontos, tá? 2 pontos altos. Então, precisamos de mais 4 para ficar com 6, tá? Então, aqui dentro dessa mesma argolinha, eu vou colocar mais 4. 1, 2, 3 e 4. 5, 6 com as duas que eu já tenho. Fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha que foi feita para virar. Tá? Então, fica dessa maneira, ó. Próxima carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto.
E aqui eu tenho o ponto que está fora aqui de dentro dessa argolinha, tá? Aqui eu tenho 6 pontos altos dentro do mesmo ponto de base e aqui esse é o que está fora. Então, eu vou introduzir a agulha pegando somente a argolinha de trás e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma, duas correntes e vou seguir fazendo ponto alto em cada ponto de base, pegando somente a argolinha de trás. Mas se você quiser pegar as duas argolinhas, pode pegar também, tá? Vou fazer assim até chegar na outra ponta. Cheguei aqui na ponta onde tem os 6 pontos altos, ó. Vamos fazer aqui 2 pontos altos em cada ponto de base, ficando com os aumentos, tá? Então, cada ponto de base aqui vai ser 2 pontos. Vamos ficar no total de 12 pontos altos. Aqui eu tenho mais. Pegando somente a argolinha de trás. E aqui eu tenho o último. Então, tá vendo, ó? Fiz 2 pontos de base, tá? Em cada um dos 6 da carreira anterior. Agora aqui eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na outra volta, que vamos repetir o que fizemos nessa, tá? Então, chegando aqui, vocês vão fazer 2 pontos altos em cada ponto de base dos 6 e fecha com ponto baixíssimo. Então, finalizei e fechei com ponto baixíssimo. Então, fica dessa maneira, tá? Aqui, vou fazer uma corrente e vou arrematar. Vamos trocar a cor. Se quiser fazer numa cor só também, ele fica bonito, tá? Com o fio da outra cor, aqui o meu fantasia, vou aqui, ó. Aqui eu tenho o aumento, tá? Onde tem aqui da carreira anterior os 6 e dessa carreira os 12 pontos altos, tá? Sendo os aumentos. Então, eu vou aqui, ó, no próximo, vou prender com ponto baixo, pegando somente uma argolinha também. E vou fazer pontos baixos. Vou fazer uma corrente, vou pro próximo e vou fazer ponto baixo. Então, aqui eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto de base. Já vou escondendo também esse fiozinho. Então, é só seguir fazendo os pontos baixos em cada ponto de base, pegando somente a argolinha de trás, ó. Vou fazer até chegar no próximo aumento. Fiz aqui, então, pela minha lateral os pontos baixos e fica assim. Aqui eu já cheguei no meu primeiro aumento, aos 2 pontos altos da carreira anterior, que é o aumento. Vou no primeiro e vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer o aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, ó. Tem o próximo, faz um ponto baixo. No próximo, eu já faço um aumento, ó. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, aumento. No próximo, um ponto baixo. E segue assim fazendo os aumentos, tá? Intercalado com um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos, ó. No próximo, um só. No próximo, um aumento. No próximo, eu sigo já fazendo ponto baixo, tá? Em cada ponto de base, eu vou fazer ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás. Então, vai ficando assim, ó, dessa maneira, tá? Ó. Então, da mesma maneira que eu fiz nesse lado,
Vou seguir fazendo os pontos baixos e quando chegar aqui nos aumentos eu vou repetir o que fiz desse lado, tá? Aí fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha e começamos. Terminei a carreira e aí fica assim, ó. Fechei com ponto baixíssimo e agora eu faço mais uma correntinha e pode arrematar. Vamos trocar novamente a cor, voltando para a cor do início, tá? Então fica assim. Fiquei aqui, ó. Na volta aqui dos aumentos, fiquei com 6 aumentos de ponto baixo, tá? Tanto de um lado, tanto do outro, intercalados por um ponto baixo. Então, aqui com a próxima cor, vou aqui logo após o último aumento da voltinha, eu vou pegar aqui no ponto, pegando somente a argolinha de trás e vou prender com ponto baixo, ó. Vou fazer aqui duas correntes. Vou pro próximo ponto de base, pego somente a argolinha de trás e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, laço a agulha, pulo 2 de base e no próximo faço ponto alto. Novamente ponto alto. Novamente no próximo ponto alto. Vai ficando assim, ó. Os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. Então, vou fazer dessa maneira até chegar lá na voltinha onde tem os aumentos, tá? Cheguei aqui, ó, fiz a lateral e cheguei onde tem a voltinha. Vou fazer 2 correntes. Vou pular ainda os 2 pontos de base e no próximo eu vou fazer ponto alto. Fazer aqui os 3 pontos altos em cada ponto de base, 2 correntes e agora aqui eu pulo somente um ponto de base e faço ponto alto. 3 pontos altos em cada ponto de base, 2 correntes, um ponto de base. E faço bloquinho de pontos altos. 2 correntes, pulo mais um de ponto de base e no próximo repito o bloquinho. Fazendo os 3 pontos altos, ó. No próximo, faço 2 correntes, vou pular agora 2 pontos de base e já faço no próximo o bloquinho. Então, fica assim, ó, tá vendo? Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, pulando um ponto de base, tá? E aqui eu sigo normalmente pulando 2. Então, 2 correntes, pulo 2 de base e no próximo eu faço o bloquinho. Um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Fazer dessa maneira até chegar aqui na próxima volta. Cheguei aqui na próxima volta e eu vou repetir. Aqui eu tenho 4 pulando um de base, então aqui eu também vou fazer os 4 pulando, os 4 bloquinhos pulando somente um ponto de base. Nesse eu ainda pulo 2 e no próximo que eu vou pular somente um de base. Aí vocês calculem aí de vocês, contando os pontos. Que às vezes pode dar diferença também no ponto, tá? Pode ter ficado a mais ou a menos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, aí falta 1. Pular um de base e no próximo vou fazer os pontos altos. Então, aqui no meu, ó, não vou pular 2, ficou sobrando somente 1. Então, eu vou fazer as correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira do ponto alto. Aí, fica dessa maneira, tá? Então, eu fiquei aqui, ó, na lateral, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e 4 na volta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4 na volta. Então, vocês contem dessa maneira, calculando aí no ponto de vocês, tá bom? Próxima carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo pelos pontos altos. E aqui eu tenho meu próximo espacinho, ó, das duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntes e mais 2 pontos altos. Duas correntes. E agora 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Fiquei aqui com o leque, ó, dentro do espacinho de duas correntinhas. Sem nenhum espaço, eu vou pro próximo espacinho e vou fazer o leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, vai ficando dessa maneira. É só fazer assim por cada espacinho pela volta toda. Cheguei onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Tá? Fica dessa maneira. Fica assim. Próxima carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque, ó. Então, eu faço um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimo. E aqui no meio, um ponto baixo. Duas correntes. E mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 a contar das correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço. Laço a agulha e no próximo leque, ó, no meio dele eu vou repetir. 1, 2 e 3. 2 correntes. No próximo leque, vou repetir os 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim, os bloquinhos de 3 pontos altos, com 2 correntes de separação, até chegar aqui onde é a volta do tapete. Cheguei aqui onde tem a volta, então agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes de separação. E vou pro próximo leque e repito o bloquinho de pontos altos. Tá? 4 correntes. E repito o bloquinho de pontos altos no meio do leque. Tá? Vai ficando assim. 4 correntes. Vendo? Novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Então, fica assim, ó. Vendo? No meu, aqui na volta, com 4 correntinhas, ele fica bom. Aí, o de vocês, vocês vejam se precisa mais ou menos, tá? Cada uma tem uma tensão de ponto. No meu, com 4, ó, ele fica bom, porque ele não pode ficar repuxando, tá? E aí, então, se vejam de vocês. Aqui eu continuo fazendo com 2 correntinhas e desse lado faço da mesma maneira, 4 correntinhas. Fiz 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo em cima aqui da segunda correntinha. Que fizemos para começar, tá? Então, aí fica dessa maneira, ó. Bom?
Então, aqui, ó, na minha volta, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 argolinhas de 4 correntinhas. Desse lado tem que ficar da mesma maneira, 1, 2, 3 e 4, tá? Calcule a de vocês pra tá ficando igual. Próxima carreira, vou fazer 1, 2 correntes. Balançou a câmera. Vou pegar somente a argolinha de trás, ó, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Fiquei com 3 contar das correntinhas. Aqui eu tenho 2 correntes, então eu vou pegar somente a argolinha de trás e vou fazer o ponto alto. Próxima corrente, faço o ponto alto. Se vocês quiserem pegar, ó, a laçadinha aqui por baixo do ponto, pode, tá? Aí fica a gosto de vocês. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, então vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, pegando somente a argolinha de trás. Aqui eu tenho as 2 correntinhas, então vou fazer os 2 pontos altos. Como eu disse, ó, se vocês quiserem fazer dessa maneira, ó, pegando por baixo, também pode, tá? Só que eu vou fazer pegando somente a argolinha de trás do ponto. Aí sigo fazendo dessa maneira até chegar aqui na volta onde tem as 4 correntinhas. Cheguei aqui onde tem as minhas 4 correntinhas. Primeiro eu vou fazer um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. E na terceira eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, ó. Na próxima, um ponto alto. E aqui eu tenho os 3 pontos altos, então eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Tem novamente as 4 correntes. Na primeira eu faço um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. E na terceira, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, sigo fazendo assim, pelas 4 correntinhas, da mesma maneira, aumentando sempre na terceira correntinha. E na lateral, da mesma maneira que fizemos desse lado. E nessa volta, repetição do mesmo que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Terminei a carreira e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos para começar. Aí fica assim, ó, dessa maneira, tá? Vamos para mais uma carreira somente de pontos altos, tá? Então aqui, ó, 1, 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer pegando somente a argolinha de trás. Então, vou fazer assim, até chegar aqui onde tem os aumentos, e aí volto com vocês. Chegando aqui na volta, aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Eu vou fazer aqui, ó, no rumo desse bloquinho de 3 pontos altos, no primeiro ponto alto dele, ó. Bem logo aqui começando a volta, tá? Antes aqui do aumento da carreira anterior. Então, nesse mesma direção, vou fazer um aumento. Fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base até chegar no aumento. Cheguei aqui, ó, tem os 2 pontos da carreira anterior, que é o aumento, tá? Vou fazer aqui no primeiro um ponto alto e no segundo eu faço o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sigo fazendo ponto alto até chegar no próximo aumento, tá? Que está aqui, ó. Então, ponto alto em cima de ponto alto.
Aqui eu tenho mais um. E aqui está o aumento, ó. No primeiro eu faço um ponto alto e no próximo eu faço o aumento. Então vai ficando dessa maneira, tá? Ó. Então vou seguir fazendo assim. E aqui, ó, onde eu fiz aqui o aumento, ó, o primeiro aumento, tá? Que tá na mesma direção. Então vocês também vão fazer o aumento, tá? Então é só seguir fazendo assim e na volta da mesma maneira, ponto alto em cima de ponto alto e do outro lado aqui fazer os aumentos. Cheguei onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Então fica dessa maneira, tá? Então agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos, seguindo os aumentos aqui da volta, tá? Vou fazer a minha carreira e aí volto com vocês. Terminei minha carreira e agora fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Faço uma corrente e pode arrematar o fio. Ó, então ficou assim, 3 carreiras de pontos altos, tá? Feitos os aumentos, tá? Aqui na volta dos dois lados. Agora vamos passar para a cor que fizemos ponto baixo. Com a próxima cor de fio, vou prender aqui, ó. Pegando somente a argolinha de trás do ponto, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente e vou seguir fazendo ponto baixo em cada ponto de base, ó. Da mesma maneira que fizemos nessa carreira de baixo. Então eu sigo fazendo ponto baixo até chegar na volta aonde tem o aumento. Cheguei aqui onde já tem meu primeiro aumento, ó, os dois pontos altos no mesmo ponto de base. No primeiro eu faço um ponto baixo. E no segundo eu faço os dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento. Sigo fazendo ponto baixo em cada ponto de base até chegar no próximo aumento e vou repetir o aumento, tá? Então é só seguir dessa maneira. Cheguei aqui, ó, novamente o meu aumento. No primeiro eu faço só um ponto baixo e no segundo que eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então é só seguir fazendo assim, respeitando onde tem os aumentos, pela volta toda, desse lado da mesma maneira e fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Finalizei minha carreira, fechei com ponto baixíssimo e arrematei o fio. Fica assim. Agora vamos fazer carreiras de ponto alto novamente. Com minha outra cor de fio, vou prender com ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás. Escapou. Prende com ponto baixo. Faz 2 correntes e sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base. Fazer ponto alto pela lateral, seguir os aumentos na volta, tá? E fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer por mais 4 carreiras. E aí volto com vocês. Terminei então as minhas 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos altos, seguindo o aumento na volta, tá? Então fica dessa maneira. Agora vamos trocar a cor, eu já arrematei. Vamos para a próxima cor. Com a próxima cor, vou prender com ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás. Fazer 2 correntes.
No próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, laço a agulha, pulo 2 pontos de base e no próximo vou fazer ponto alto. Vou repetir o grupinho de 3 pontos altos, colocando em cada ponto de base, ó. Duas correntes, laço a agulha, 2, pulo 2 de base e no próximo eu repito. Então, vou fazer assim pela volta toda do tapete, tá? Ó, dessa maneira. Terminei minha carreira, finalizei com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Então, fica dessa maneira. O meu eu fiz toda a carreira pulando 2 de base. Se de vocês aqui na volta precisar, pule somente um de base, tá? Que de repente o ponto de vocês pode ser apertado e aí precise pular somente um de base, tá? O meu não precisei, tá? Próxima carreira. Vamos caminhar com ponto baixíssimo por 2 pontos altos, ó. E aqui, no espaço de 2 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Fiquei com 3 a contar das correntinhas. 2 correntes de espaço e, novamente, 3 pontos altos. Fiquei aqui com o leque. Deixa eu soltar meu fio. Aqui, escapou. Tá? Vou pro próximo ponto aqui das 2 correntinhas e vou fazer o leque novamente. 3 pontos altos. Duas correntes. E 3 pontos altos, ficando novamente com o leque. Dessa maneira, tá? Fazer assim pela volta toda. Cheguei onde comecei e finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Deixa eu trazer pra cá. Então, finalizei a carreira, então fica assim. Próxima carreira. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para chegar no meio do leque. Aqui no meio do leque eu faço um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pro próximo leque e faço o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai ficando dessa maneira. Então, vou fazer assim pela essa lateral e aqui aonde chegar, ó, na volta que tem aqui o aumento, ó, das carreiras anteriores, na mesma direção, eu já vou começar a colocar, ao invés de 2 correntinhas de espaço, eu vou colocar mais. Então, eu vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui onde tem, ó, o meu aumento, tá? Então, agora aqui eu vou fazer, ao invés de 2 correntinhas, eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pro próximo leque e faço o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vou pro próximo leque e faço o bloquinho novamente. Então, eu vou seguir fazendo nessa parte aqui da ponta, ó, esses aumentos, tá? Com 4 correntinhas
por essa volta até chegar aqui, ó, onde é o meu último aumento, tá? Aí depois, a partir daqui, eu vou seguir fazendo as duas correntinhas. Vou fazer assim pela outra lateral, pela outra ponta, tá? Da mesma maneira, e finalizo com ponto baixíssimo. Fazer o meu e volto com vocês. Cheguei aqui onde começamos e finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Fica assim. Então, fica dessa maneira, tá? Aqui os aumentos, tá? Fiz com 4 correntinhas, como eu falei. E o meu ficou com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aumento na volta do tapete, tá? Então, nas duas pontas tem que ter a mesma quantidade, 11 aumentos, tá? São 11 espacinhos com 4 correntinhas. E a lateral é 2 correntes, tá? Então, fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, vamos fazer carreira de pontos altos, ó. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui onde eu tenho espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, pegando somente a argolinha de trás. Aqui eu já tenho novamente o bloquinho de 3 pontos altos, então vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, vai ficando assim. Vou fazer dessa maneira até chegar onde é a volta do tapete que foi feito os aumentos. Fiz os pontos altos da lateral e cheguei aqui onde tem as 4 correntinhas da carreira anterior. Então, aqui eu vou seguir, vou fazer um ponto alto. Na segunda correntinha também um ponto alto. E na terceira vamos fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando com o aumento. E sigo fazendo agora ponto alto em cima de ponto alto, até chegar nas próximas correntinhas. Aqui já tem novamente as 4 correntinhas. Na primeira eu faço um ponto alto. Na segunda também um ponto alto. E na terceira eu faço o aumento. Então, segue dessa maneira. Fazendo pela volta, aqui onde tem o aumento de correntinha. Da mesma maneira, aqui na lateral, sem aumento nenhum. E do outro lado do tapete, segue os aumentos, igual fizemos aqui. E aí, fecha com ponto baixíssimo. Terminei minha carreira de pontos altos e aí fica assim. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, tá? Fica dessa maneira. Próxima carreira. Vamos fazer 2 correntes e seguir fazendo aqui agora um ponto alto, no próximo ponto de base um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo faço ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Fiquei com bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Dessa maneira, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó. Então, eu vou fazer assim pela volta toda do tapete, tá? Bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base, pelo tapete todo. Cheguei aqui onde eu comecei, faço as 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos para começar. Fica assim. Vendo? Fiz pela volta toda, fica dessa maneira, tá? Agora aqui vamos fazer o bico de acabamento e a última carreira, tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar
aqui nas correntinhas. Cheguei aqui onde tem as duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer perdão, não é ponto baixo. Vou fazer meio ponto alto. Tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Faço 3 correntes, pego as 2 argolinhas e faço ponto picô. Laço a agulha, no mesmo espaço, faço outro meio ponto alto, ó. Tiro as 3 de uma vez. 3 correntes. Volto embaixo, pego as 2 argolinhas e faço ponto picô. Laço a agulha novamente, no mesmo espaço, faço outro meio ponto alto, ó. 3 correntes. Pego as 2 argolinhas e faço ponto picô. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, vou pular o primeiro e no segundo eu prendo com ponto baixo. Fica assim. Próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo, laço a agulha e aqui eu já tenho o próximo espaço. Então, eu vou fazer meio ponto alto, ó. 3 correntes. Pego as 2 argolinhas embaixo e faço o ponto picô. Laço a agulha, faço meio ponto alto, ó, tirando os 3 argolinhas de uma vez, faço 3 correntes para formar o ponto picô. Mais uma vez. E faço o ponto picô. Aqui eu tenho os 3 novamente, 3 pontos altos, vou pular o primeiro e no segundo eu faço ponto baixo. Então, vai ficando dessa maneira, tá? Os picôzinhos. Então, vou fazer assim pela volta toda do tapete. Se vocês tiverem dúvida aqui, é só voltar um pouquinho o vídeo e vocês conseguem fazer, tá? Então, vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês. Terminei aqui o bico de acabamento e aí fica assim, ó. Olha que lindo que ele ficou. Medida dele ficou aqui, ó, no comprimento 74 centímetros e na largura ficou com 53 centímetros, tá? É um ótimo tamanho para estar colocando no quarto e fica muito bonito, ó. E ainda sobrou, ó, tudo isso aqui de fio. Dá para fazer mais um tapete igual a esse. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Agradeço o carinho de todos. Deixe seu like, compartilhem e convido você a se inscrever aqui no canal. Ative o sino para receber as novidades. Obrigado e até breve.